aí galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje galera, hoje é sexta-feira, dia de falar com quadrinhos voltados a temáticas mais obscuras, histórias voltadas pro terror, pro sobrenatural, oculto, suspense, ficção científica mais obscura, dark fantasy, entre outras temáticas assim galera. E hoje um vídeo especial porque pela primeira vez aqui no canal do YouTube eu vou estar falando de um dos meus personagens favoritos. Mas quem já me conhece há mais tempo, seja pelas lives do Central HQs ou na página Lobo Míope do Instagram, sabe o quanto eu sou apaixonado por esse personagem, por essa editora, que eu tô sempre referenciando em vídeos. Então às vezes uma audiência rotativa não saiba bem o que é a 2000 AD, mas é uma editora britânica de quadrinhos que já está há décadas no mercado, que é a casa de personagens como Slime, Rogue Trooper, e principalmente o Juiz Dredd, que é o personagem que eu vou estar apresentando hoje pela primeira vez aqui no canal. Vou estar falando dessa obra aqui, Juiz Dredd Essencial, Juiz Dredd versus Juiz Morte. E se encaixa no Sextas Sinistras porque é uma história voltada para uma pegada mais do terror, cara. Principalmente o personagem Juiz Morte aqui, que a DC descaradamente usou para quando criou o Batman que ri, que é uma versão do Batman misturada com Coringa, assim, cara. Não tem como falar que não teve uma cópia, mas uma cópia bem feita. E a 2000 AD é uma editora que ela lança suas obras semanalmente em revistas como a Prog, entre outras. São normalmente revistas mix e cada história assim, semanal de um personagem conta com 3 páginas que depois completam o arco. Por isso que muitas vezes na edição você vai estar lendo aqui, vai estar lê 3 páginas, vê o título, depois muda novamente. São histórias curtas assim, lançadas por semana, capítulos de um mesmo arco que vão se completando ao decorrer dos meses. Então é uma revista semanal, as histórias são lançadas semanalmente e depois, com o passar dos anos, são compiladas em sagas, em coleções, perdão, como essa Juiz Dredd Essencial. Tem a Juiz Dredd Omnibus, que tá mostrando as histórias em ordem cronológica de lançamento. E essas edições, assim, a Essencial, eu acho que são edições excelentes para apresentar o personagem, o universo e para novos leitores, juntamente com os ônibus. Mas, dando um contexto histórico, as histórias do Juiz Dredd se passam no século 22, na metrópole conhecida como Mega City One. Nesse futuro, após uma devastação nuclear, as cidades se acabaram assim, se tornando megalópolis, uma união de várias cidades se formando grandes cidades. E Mega City One é uma das maiores dos Estados Unidos. E toda a lei nessa cidade é feita através do sistema judiciário, através dos juízes, que eles costumam fazer a prisão, o julgamento e já aplicar a sentença ao mesmo tempo. O poder total, assim, tá nas mãos do governo, do sistema judiciário, porque após o mundo ter sido devastado, esse sistema se levantou para poder controlar com mãos de ferro os rumos da humanidade. E entre
os principais mantenedores dessa lei e ordem está o juiz Joe Dredd, que ele é clone de um dos maiores juízes que já existiram. E com o passar do tempo acaba se tornando o principal nome desse sistema. Algumas histórias ele segue a lei à risca, não se importando com, com as consequências do que for, mas o que for necessário para manter a ordem, ele fará. É o que muitas vezes dá um contraste em algumas histórias. Ele pode ser um herói ou até mais um anti-herói, até um vilão. Como no clássico América, que eu vou estar apresentando também nas próximas semanas. Minha intenção é apresentar pelo menos uma edição de Dredd por semana nos próximo mês, assim, para apresentar o personagem para a galera. Às vezes a pessoa tá em dúvida de correr atrás desses materiais, mas vale muito a pena. E nesse mundo, o Dredd enfrenta todos os tipos de criminosos, principalmente mutantes, as ameaças da Terra Maldita, que é um deserto radioativo que ocupa grande parte do planeta devastado assim agora. Você vê, essa obra é tão influente que Mad Max teve influência dessa obra, um clássico de distopia, um grande clássico do cinema, teve inspiração de Dredd. E nessa história aqui, galera, a gente é apresentado ao Juiz Morte e os Juízes Negros, que são um dos principais antagonistas do Dredd. Eles vêm de uma dimensão em que a vida é crime. Todo tipo de ser vivo está cometendo um crime, então a sentença logo para isso é a morte. E o Juiz Morte, ele já anda acompanhado de outros juízes, assim, para aplicar essa visão distorcida da lei dele, de lei vista por eles. Então até por isso eu coloquei aqui falando juízes negros, tá? Que são essas criaturas que eu acompanho. E essa edição, galera, ela conta com o roteiro principal do John Wagner, que é o criador do Juiz Dredd, junto com com, com o Carlos Esquerra, mas também conta aqui com roteiros do Alan Grant, aqui já mostrando mais um pouco da arte. Roteiros do Alan Grant, que teve passagens por Batman, por exemplo. Brian Bolland, outro grande nome dos quadrinhos britânicos, simplesmente o Artista de Camelot 3000 e Batman Piada Mortal, clássicos absolutos da DC Comics. E é o que muita gente não sabe, todos os grandes autores, roteiristas, desenhistas britânicos que passaram pela DC, pela Vertigo, Marvel, todos eles, a maioria, ou para sei lá, 99% iniciaram seus trabalhos nas páginas da 2000 AD, em obras como Dredd, por exemplo. E eu vou estar, inclusive, trazendo material semana que vem com ninguém menos que Garth Ennis escrevendo Dredd, um dos quadrinistas mais aclamados e mais polêmicos dos quadrinhos. Nessa edição, então, galera, a gente vê aqui principalmente com a arte magnífica do Brian Bolland, também do Brett Evans, nessa história colorida a gente vê a introdução do Juiz Morte, os Juízes Negros, também a primeira aparição da juíza Cassandra
Anderson da divisão Psy, que são juízes com poderes telepáticos, se torna uma das grandes parceiras do Dredd através dos anos. Eu considero a melhor parceira que ele tem nas histórias. Cara, isso aqui, essa arte do Brian Bolland, que é simplesmente brilhante. A edição também vem com um posterzinho do Juiz Morte, que eu não vou ter aqui agora. Essa edição, galera, eu nem comentei, ela conta com capa cartão, papel couché, algumas histórias preto e branco e outras coloridas. Ela tem 164 páginas. É o terceiro volume da coleção Juiz Dredd Essencial. E, tipo, eu tô apresentando com... Aqui é a primeira que eu tô apresentando, mas como eu falei, você pode comprar essas edições fora de ordem. É tranquilo, são histórias independentes e o conteúdo dessa edição casa com a temática dos materiais apresentados na sexta. Aqui mais um pouco da arte para vocês. É uma, como eu falei, uma excelente edição para introduzir no universo de Mega City One, apresentar um dos principais antagonistas desse universo, o Juiz Morte, seu conceito distorcido de justiça, apresentando também a juíza Anderson, que é a contracapa da edição. Essas edições, galera, não sei falar se elas ainda tá em estoque, que eu comprei já tem alguns anos, mas sempre costuma ter reimpressão a Mitos. Às vezes demora um pouco, mas sempre tá reeditando as obras do Dredd. E eu recomendo fortemente para quem quer iniciar nesse universo essas edições da Juiz Dredd Essencial, a Juiz Dredd Omnibus. E se você encontrar um encadernado, saiu uma edição apenas, infelizmente, uma encadernado chamado Universo Juiz Dredd, também é um excelente ponto de partida para esse maravilhoso universo de Mega City One. E posso também falar para vocês, se vocês verem o material ali, verem o logo 2000 AD, esse logozinho aqui, Rebellion em cima, cara, pode pegar que é material de primeira linha, coisa fina, que o papai que indica sem pensar duas vezes. Então é isso, galera, essa é a dica de hoje das nossas cestas sinistras. Juiz Dredd Essencial, volume 3, Juiz Dredd versus Juiz Morte. E mais uma vez peço para vocês darem uma oportunidade ao canal, se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais. Mais uma vez, galera, muito obrigado a todos pela força, Deus abençoe e até a próxima.